Meu nome é Sargento Nancy Watts, tenho 29 anos. Apenas 2 semanas antes do meu casamento, meu herói me abandonou. Meu pai, um coronel aposentado, voltou atrás na promessa de me levar ao altar para uma festa que minha irmã, Sarafina, havia programado intencionalmente para o mesmo dia. Mas o que eles não esperavam era o soldado que corajosamente tomou seu lugar. A expressão no rosto do meu pai quando ele foi confrontado com essa realidade é um momento que ficará gravado na minha memória para sempre. Antes de continuar esta história, deixe-me saber de onde você está ouvindo nos comentários abaixo. Se você já se sentiu traído pela única pessoa em quem mais confiava, clique em curtir e inscreva-se para me acompanhar nesta jornada para resgatar minha honra. A sala de estar em Fort Bragg sempre tinha o mesmo cheiro familiar, uma mistura de café velho, limpador de piso industrial e um leve toque metálico de dedicação. Para a maioria, era apenas o cheiro de trabalho. Mas para mim, era o cheiro de estabilidade. Era um cheiro confortável. Eu estava sentado em um dos sofás de vinil desgastados, o sol do fim de tarde atravessando as persianas em listras empoeiradas, sentindo uma paz que eu não imaginava ser possível. Lá fora, eu ouvia o canto rítmico de um pelotão em fuga, suas botas batendo no asfalto em perfeita harmonia. Lá dentro, estava tudo silencioso. No tablet apoiado nos meus joelhos, eu folheava fotos de buquês de casamento, peonias e rosas brancas, simples e elegantes. Uma parte de mim, moldada por anos de serviço, achava o processo de tomada de decisão frívolo. Mas outra parte, mais suave, estava silenciosamente animada. Pela primeira vez, eu estava planejando um futuro que não girasse em torno de um cronograma de mobilização ou de um exercício de treinamento. Eu estava construindo uma vida com um bom homem. Eu estava construindo um lar. Meu celular vibrou na almofada ao meu lado. Era uma mensagem de Caleb, apenas um meme ridículo de um esquilo com um capacete minúsculo do exército com a legenda, apresentando-me para o serviço de marido. Ainda não tenho ideia do que estou fazendo. Eu ri alto, um som genuíno e feliz que ecoou levemente no quarto silencioso. O ar parecia leve. Tudo parecia possível. Então meu telefone tocou. A tela se iluminou com um nome familiar, pai. Um calor instintivo percorreu meu peito. Por um instante, eu era apenas uma filha, animada para falar com o pai. Um sorriso se abriu em meu rosto quando atendi. Pai, eu estava pensando que você ia ligar e reclamar da cor das gravatas. Mas a voz que retornou não era a do meu pai, não era a que eu conhecia. Do outro lado da linha, um silêncio pesado e mortal se instalou, um silêncio ativo que sugou todo o calor do ambiente. Então, sua voz, monótona e desprovida de qualquer afeição, cortou o silêncio. Nancy, preciso falar com você. É importante. Em relação ao dia 15 de junho, houve uma mudança de planos. Meu coração se apertou, um aperto repentino e doloroso no peito. Não foram apenas as palavras, foi a forma como as expressei. Ele não me chamou de Honey, nem de seu apelido habitual, minha guerreira. Ele me chamou de Nancy, da mesma forma que se dirigia a um soldado que saísse da linha. Ele estava usando sua voz de coronel comigo. A leveza que eu sentirá segundos antes se evaporou, substituída por um medo frio e familiar. Agarrei o telefone com mais força, meus dedos ficando brancos. Tentei manter a voz firme, mas um tremor a percorreu. Uma mudança de planos, senhor? Esse é o dia do meu casamento. Sua resposta foi tão concisa e imparcial como se estivesse dando uma ordem de combate atrás de uma mesa. Sarafina conseguiu um evento crucial para sua carreira, uma grande oportunidade de investimento em Charlotte. Minha presença é essencial para mostrar uma família unida. As palavras pareciam um disparate, uma língua estrangeira que eu não conseguia processar. Minha mente disparava, tentando encontrar uma explicação lógica, um mal-entendido, uma piada de mau gosto. Uma família unida? Eu ouvia minha voz se elevando, a calma cuidadosamente construída de um sargento cedendo sob a pressão do pânico de uma filha. E a sua promessa, pai? Você prometeu que me levaria até o altar. Nós conversamos sobre isso.
Um suspiro pesado e irritado soou pelo alto-falante. Era um som que eu conhecia bem, o som que significava que minhas emoções eram um incômodo. Não seja tão dramática, Nancy. Você é uma soldada. Você, mais do que ninguém, deveria entender o que é sacrifício pelo bem maior. O bem maior. Sussurrei as palavras, com a garganta subitamente apertada e seca. Olhei ao redor da sala comunal vazia, sentindo como se as paredes estivessem se fechando. Isso não pode estar acontecendo, continuou ele, com o tom agora impregnado de uma impaciência cruel, como se eu fosse uma recruta lenta incapaz de compreender um conceito simples. A carreira de Sarafina é um investimento de longo prazo para o futuro desta família. Tem potencial para um crescimento significativo. Seu casamento, para ser franco, é um evento pessoal. Não oferece nenhum valor estratégico. Valor estratégico. A frase me atingiu como um golpe físico, arrancando o ar dos meus pulmões. Valor estratégico. Ele havia tomado a própria linguagem do meu mundo, o mundo de sacrifício e dever em que eu havia entrado em grande parte para ganhar seu respeito, e o transformado em uma arma contra mim. Todos os meus sacrifícios, a areia do Afeganistão em minhas botas, os natais perdidos, as cicatrizes visíveis e invisíveis, aos olhos do meu pai, não tinham valor estratégico. Meu compromisso com um homem que eu amava, o início da minha própria família, era apenas um item em um balanço patrimonial sem retorno sobre o investimento. Ele não tinha terminado. Desferiu o golpe fatal com a indiferença casual de um homem espantando uma mosca, uma reflexão logística tardia para resolver um detalhe complicado. Pergunte ao tio do seu noivo, Jed. Ele consegue. Ele é um bom homem. A casualidade daquilo foi o que me quebrou. Não foi gritado com raiva. Foi declarado como um simples fato. E, assim, ele declarou que seu papel como meu pai no dia mais importante da minha vida não era apenas secundário, mas completamente substituível, uma parte intercambiável, um problema resolvido. Não disse mais nada. Não havia mais nada a dizer. O homem que eu idolatrei a vida toda, o herói cujas botas eu tanto tentei preencher, tinha acabado de me dizer, em termos inequívocos, que eu não valia o seu tempo. Encerrei a ligação em silêncio, com a mão estranhamente pesada enquanto colocava o telefone no colo. Um colega sargento, um cara chamado Miller, estava passando a caminho da máquina de venda automática. Ele me deu um tapinha no ombro. Ei, sargento, você está vendo fantasmas ou algo assim? Você está a 1 milhão de quilômetros de distância. Sim, pensei. O fantasma do homem que eu pensava que meu pai era. Mas não consegui formular uma resposta. Não conseguia me mexer. Meus olhos estavam fixos na parede do fundo, no lema desbotado da unidade, escrito em letras pretas e grossas, até o fim. Até o fim. Era uma promessa, um credo pelo qual vivíamos. Nunca se deixa um soldado para trás. A missão é cumprida, custe o que custar. Meu pai incutiu isso em mim desde criança. Era a base do meu mundo. Mas hoje, meu herói, meu primeiro comandante, me abandonou no meio do campo. Eu não chorei. A dor era aguda demais, profunda demais para lágrimas. Era uma ferida limpa, cauterizada pelo choque. Em vez disso, alojou-se profundamente no meu peito, cristalizando-se em um bloco de gelo sólido e frio, pesado e afiado. Pressionava meus pulmões, dificultando a respiração, congelando tudo que tocava. O silêncio que se seguiu àquele telefonema foi ensurdecedor. Não me mexi do sofá pelo que pareceu uma hora, apenas olhando para o lema da unidade na parede. Durante todo o caminho, as palavras zombavam de mim. Naquele silêncio esmagador, minha mente fez o que sempre faz quando estou magoada. Rebobinei a fita, procurando um motivo, um padrão. Porque este não foi um incidente isolado. Não foi uma traição repentina. Foi o ápice de uma longa e silenciosa campanha. Este foi apenas o dia em que a guerra eclodiu abertamente. Minha mente voltou 13 anos no tempo, para o verão em que completei 16 anos, meus doces 16 anos. Eu tinha acabado de voltar de um acampamento de liderança militar júnior nas montanhas Blue Ridge.
Eu estava bronzeado, coberto de picadas de mosquito e transbordando de orgulho. Eu havia conquistado a mais alta condecoração de cadete. Desci do ônibus da Greyhound em Fayetteville, sentindo-me com 3 metros de altura, segurando a pequena placa na minha mochila, ensaiando como a entregaria ao meu pai. Eu havia imaginado uma pequena comemoração, talvez um bolo, alguns balões, algo para marcar o dia. Mas quando entrei pela porta da frente, minha casa estava silenciosa. Sem balões, sem bolo. Encontrei meu pai e Sarafina na sala de jantar, no meio de um jantar de pizza para a viagem. Eles olharam para cima, surpresos ao me ver. Sarafina, já aperfeiçoando sua arte da crueldade casual, levou a mão à boca, fingindo surpresa. Ah, Nancy, esqueci completamente. A gente achou que você ainda estava no acampamento. Ela não parecia arrependida. Parecia divertida. Meu pai, sempre o pacificador, apenas ofereceu um sorriso fraco. Está tudo bem. Comemoraremos amanhã. Vamos compensar. Mas o amanhã nunca chegou. No dia seguinte, Sarafina teve uma crise com uma amiga, e meu pai teve que levá-la de carro até Charlotte. No dia seguinte, foi outra coisa. Meu aniversário de 16 anos desapareceu, apagado do calendário da família. Naquela noite, sentei-me sozinha no meu quarto e chorei silenciosamente no meu travesseiro. Meu jantar de aniversário foi uma barra de Hershey que comprei na rodoviária. Enquanto comia o chocolate cremoso no escuro, desejei a mim mesma um feliz aniversário. Essa foi a minha primeira lição de verdade. Minha presença, meus marcos, eram opcionais. Podiam ser facilmente esquecidos. As lições continuaram chegando. Alguns anos depois, recebi meu primeiro bônus de realistamento. Não era uma fortuna, mas para um jovem especialista, parecia uma. Eu tinha tudo planejado. O dinheiro ia direto para minha velha picape Ford, uma transmissão nova, pneus melhores. Aquela picape era minha liberdade, minha única parcela tangível de independência. Mas antes que eu pudesse ligar para o mecânico, meu telefone tocou. Era Sarafina, com a voz rouca de lágrimas artificiais. Ela estava em pânico, soluçando por causa de uma emergência. Ela havia estourado o limite do cartão de crédito e a conta estava vencida. Se o papai descobrir, vai ficar muito decepcionado comigo, Nancy lamentou. Ele acha que eu sou muito responsável. Por favor, você tem que me ajudar. Era uma armadilha perfeita, e eu caí direto nela. A ideia do meu pai ficar decepcionado era algo que eu não suportava. Então, fiz o que uma boa filha faria. Entrei na minha conta bancária e transferi todo o bônus para ela, até o último centavo. Uma semana depois, eu estava navegando pelas redes sociais e lá estava, uma foto de Sarafina, sorrindo, posando para o espelho de uma boutique. Em seu braço, uma bolsa de grife novinha em folha, caríssima. A legenda dizia: me presenteando depois de uma semana de trabalho duro. #GalBoss, #You deserve it. Meu sangue gelou. O trabalho duro de que ela estava falando era o trabalho duro de manipular sua irmã mais nova. Olhei pela janela para minha caminhonete enferrujada, a caminhonete que ainda parava no sinal vermelho, e percebi que não era sua irmã. Eu era seu caixa eletrônico emocional, um recurso a ser acessado sempre que suas necessidades superassem sua carteira. A erosão da minha identidade continuou, pedaço por pedaço, dolorosamente. Lembro-me de um Natal em que consegui uma licença, um privilégio raro. Depois de um voo longo e exaustivo da Alemanha, tudo o que eu queria era dormir por uma semana. Eu estava com jet lag, exausta e emocionalmente esgotada. Na reunião de família, eu estava quieta, sentada num canto, tentando absorver a sensação de estar em casa. Mas Sarafina viu uma oportunidade. Eu a ouvi conversando com meus tios e tias na cozinha, sua voz transbordando de falsa preocupação. A Nancy está diferente agora, disse ela, suspirando dramaticamente. O exército a tornou tão dura. Ela não se importa mais com as questões familiares. Mais tarde, quando tentei explicar que estava apenas cansada, meu pai me puxou de lado. Ele não me defendeu.
Ele não entendeu. Apenas repetiu o roteiro dela. Você deveria tentar se envolver mais, Nancy, disse ele gentilmente. Sua irmã está preocupada com você. Ele já havia aceitado a narrativa dela. Eu era o soldado frio e distante, e Sarafina era o coração caloroso e pulsante da família, tentando desesperadamente nos manter unidos. Mas o corte final e mais profundo aconteceu no dia da minha cerimônia de promoção a sargento. Foi um marco enorme, o ápice de anos de esforço incansável. Fiquei naquele pátio de desfile, meu uniforme perfeitamente passado, as costas retas como uma vara, e examinei a pequena multidão de famílias em busca do rosto do meu pai. Ele não estava lá. Liguei para casa naquela noite, com o coração pesado no estômago. Ele atendeu, com a voz distraída. Desculpe não poder vir, guerreiro, disse ele. Sarafina tinha uma apresentação muito importante para um cliente. Eu precisava estar aqui para ajudá-la a se preparar. Então ouvi a voz de Sarafina, abafada ao fundo, um sussurro de palco. Pai, diga a ela que você está orgulhoso dela. Isso vai fazê-la se sentir melhor. Houve uma pausa. Então a voz do meu pai voltou à linha, de repente mais calorosa, como se um interruptor tivesse sido acionado. Ah, e Nancy, estou orgulhoso de você, filho. Muito orgulhoso. Mas as palavras eram vazias. Não significavam nada. Não eram dele. Era um roteiro entregue a ele pela pessoa que sempre fora diretora da peça da nossa família. Eu era apenas um personagem secundário, e minhas falas, meus sentimentos e até mesmo os elogios que recebi eram todos escritos por outra pessoa. À medida que aquelas memórias frias do meu passado voltavam à tona, um pensamento amargo se instalou no fundo do meu coração. Haveria algum lugar onde eu não tivesse que lutar por um pingo de afeto? Onde eu não tivesse que provar meu valor? E então, como um raio de luz na escuridão, minha mente se afastou do silêncio frio de Fort Bragg, da minha casa de infância, para um quintal quente e barulhento em Apex, Carolina do Norte, para a primeira vez que Caleb me levou para casa. Lembro-me vividamente daquele dia. Eu estava uma pilha de nervos. Conhecer os pais era sempre uma missão de alto risco. Passei uma hora me arrumando, escolhendo uma camisa social impecável que eu esperava que encontrasse o equilíbrio certo entre apropriada para civis e respeitável para sargentos. No carro, a caminho de lá, ensaiei mentalmente minhas respostas para as perguntas inevitáveis sobre minha carreira, minhas missões, minhas ambições futuras. Eu estava me preparando para uma inspeção. Eu estava me preparando para o julgamento. Mas no momento em que a caminhonete de Caleb entrou na garagem da casa simples em estilo rancho, eu soube que meus preparativos eram para a batalha completamente errada. Saí da caminhonete e fui atingido por uma onda de informações sensoriais que me desarmou instantaneamente. O ar estava carregado com o cheiro rico e defumado de costelas de churrasco. O som inconfundível de Johnny Cash cantando sobre um anel de fogo vinha de uma pequena caixa de som Bluetooth na varanda, e o pai de Caleb, Marcos, um homem alegre de rosto gentil, estava debruçado sobre a cerca dos fundos, rindo alto com o vizinho sobre um cortador de grama. Antes que eu pudesse processar tudo, a porta de tela se abriu e uma mulher saiu apressada, limpando as mãos no avental. Era Ara, a mãe de Caleb. Suas mãos ainda estavam polvilhadas com a farinha do pão de milho que ela estava fazendo. Ela me olhou, abriu um sorriso enorme e, antes que eu pudesse estender a mão para um aperto de mão formal, me puxou para um abraço caloroso e envolvente. Meu Deus, ela é linda, exclamou a Ara, me apertando forte. Ela me segurou com o braço estendido, radiante. Caleb, por que você a escondeu da gente? Entre aqui, querida, antes que os mosquitos te levem embora. Fiquei sem palavras. Não houve inspeção, nem avaliação cuidadosa, apenas aceitação instantânea e incondicional. Segui-a para dentro de casa, sentindo-me como um soldado que cambaleou para fora de uma zona de guerra e entrou numa aldeia pacífica. Mais tarde, eu estava sentado no balanço de madeira da varanda, no quintal, com um copo alto de chá doce com gotas de condensação na mão. O líquido doce e xaroposo tinha um sabor do sul que eu quase tinha esquecido.
O suave rangido do balanço foi o único som por um instante, um ritmo tranquilo no ar úmido da noite. A Ara veio e sentou-se ao meu lado. Preparei-me para o interrogatório. Agora ele viria, as perguntas sobre minha patente, meu histórico de serviço, minha experiência em combate. Mas ela não perguntou nada disso. Apenas me olhou com genuína preocupação maternal nos olhos e fez a pergunta mais simples do mundo. Querida, disse ela suavemente, você consegue comer comida boa aí? Era uma pergunta tão simples e básica, uma pergunta sobre meu conforto, meu bem-estar. E isso destruiu completamente minhas defesas. Um nó se formou na minha garganta, quente e apertado. Tive que piscar para conter as lágrimas. Durante toda a minha vida, meu pai só perguntou sobre meu desempenho, minhas notas no teste de aptidão física, minhas qualificações de pontaria, meu potencial de promoção. Ele me avaliou. Ninguém na minha família jamais, nenhuma vez, me perguntou se eu estava comendo bem, se eu estava bem. Naquele momento, sentada naquele balanço da varanda, finalmente entendi a diferença fundamental entre ser vista como um trunfo e ser vista como uma filha. A noite continuou a se desenrolar com essas pequenas e silenciosas revelações. Um homem emergiu da lateral da casa, movendo-se com uma eficiência silenciosa que reconheci instantaneamente. Era alto e de ombros largos, com as mãos ásperas e calejadas de um homem que trabalhava com madeira. Caleb me abraçou. Nancy, este é meu tio Jed. Ele é um ex-fuzileiro naval. Jed apenas me deu um breve aceno de cabeça, mas seus olhos transmitiam uma compreensão profunda e silenciosa. Ele me olhou de cima a baixo, não para julgar minha aparência ou minha postura, mas para me reconhecer. Era o olhar que um militar lança a outro, um olhar de experiência compartilhada, de respeito tácito. Ele estendeu a mão e eu a apertei. Seu aperto era firme, sólido, como o carvalho com o qual provavelmente trabalhava. Bem-vindo ao lar, sargento, disse ele, com a voz grave e firme. Apenas 4 palavras. Mas nessas 4 palavras, ele me deu tudo o que meu próprio pai estava prestes a tirar. Ele não me chamou de Nancy. Dirigiu-se a mim pela minha patente, reconhecendo o sacrifício e o trabalho que ela representava. Chamou-me de sargento e disse que eu estava em casa. O respeito e o pertencimento oferecidos em uma única e poderosa frase. Esta era a família que me acolhera. Esta era a base sobre a qual Caleb e eu estávamos construindo nossa vida. Lembrei-me da noite em que ele me pediu em casamento. Estávamos no Lago Jordan, o sol se pondo em brilhantes tons de laranja e roxo sobre a água parada. Não houve nenhum gesto grandioso, nenhum ajoelhar-se. Esse não era o jeito de Caleb. Ele apenas pegou minha mão, seu aperto tão firme e reconfortante quanto o do tio. Nancy, disse ele, com a voz séria, mas gentil, eu sei que você é uma guerreira e não precisa de ninguém para te proteger, mas eu quero ser aquele que guarda sua paz. Quero ser o lugar onde você possa finalmente largar suas armas e simplesmente descansar. Você quer se casar comigo? Sua promessa não era sobre glória, dever ou valor estratégico. Era sobre paz. Era sobre descanso. Ele estava me oferecendo a única coisa que eu nunca tive na minha própria família. Ele estava me oferecendo um lar. E eu disse sim sem hesitar. Aquela promessa de Caleb, a sensação de segurança que encontrei com sua família, esse era o novo lar de que eu precisava. Pela primeira vez em muito tempo, eu me senti seguro o suficiente para planejar um futuro. E foi o que fiz. Mergulhei de cabeça no planejamento do casamento. Escolhi o local, um lindo celeiro rústico em Pittsburgh. E enviei os convites. Anunciei oficialmente a data, 15 de junho, para minha família. E foi aí que o fogo começou. Minha irmã Sarafina iniciou sua operação psicológica imediatamente. Começou sutilmente, uma série de telefonemas que eram como pequenas agulhas mergulhadas em veneno, proferidos com uma voz melosa e doce. O primeiro telefonema veio alguns dias depois de ela receber o convite. Vovô, querida, acabei de ver o local online, ela disse animadamente. Um celeiro em Pittsburgh. Que pitoresco. É fofo, sério.
Mas você acha que tem o calibre certo para os contatos do papai? Os generais, os políticos que ele conhece. Só estou preocupada com você, só isso. Quero que seu dia seja perfeito. Cada palavra era um dardo cuidadosamente mirado, projetado para atingir minhas inseguranças mais profundas. Ela sabia que eu sentia a diferença de classe entre o mundo polido dela em Charlotte e o meu. Alguns dias depois, outra agulhada. Você enviou um convite para os Thornes? Ela perguntou, com a voz transbordando falsa preocupação. Só espero que eles não se sintam deslocados, sabe, entre os amigos da nossa família. Eles parecem pessoas tão simples. Tentei ignorar, dizer a mim mesma que ela não tinha essa intenção, mas o veneno já estava fazendo efeito. Ela estava me fazendo duvidar das minhas escolhas, me fazendo sentir pequena. Ela estava enquadrando minha felicidade como uma potencial fonte de constrangimento para a família. Então veio o ataque principal. Ela me ligou uma semana depois, com a voz ofegante de falsa excitação. Meu Deus, Nancy, você não vai acreditar. Sabe o quanto eu tenho me esforçado para entrar no mercado de luxo? Bem, um grande investidor de Nova York, um negócio enorme, me convidou para uma recepção privada e exclusiva durante o High Point Market. É isso aí, Nancy. Esta é a minha chance de mudar completamente a minha vida. Ela era uma mentirosa brilhante. O High Point Market é a maior feira de móveis do mundo, um evento enorme e prestigioso na Carolina do Norte. Ao vincular sua festa fictícia a um evento real e de alto status, ela deu à sua mentira uma camada instantânea de credibilidade. Ela havia construído a armadilha perfeita. Isso é ótimo, Sarah, eu disse, com um nó de suspeita se apertando no meu estômago. Eu estava esperando a outra bomba cair, e caiu. Só tem um probleminha, disse ela, com a voz caindo em um sussurro conspiratório. É no dia 15 de junho. Estou tão arrasada. Chorei a manhã toda. Mas este é o tipo de oportunidade que só aparece uma vez. Eu sabia que você entenderia. Sabe, pela família. Lá estava. Aquela frase mágica, pela família. Ela havia magistralmente transformado sua ambição egoísta em um sacrifício nobre. E, ao fazer isso, estava me encurralando. Se eu me opusesse, eu era egoísta. Era eu quem não pensava na família. Tentei me conter, minha voz tremendo com uma fúria que mal conseguia conter. Sarafina, você não pode estar falando sério. Você não pode me pedir para concordar com isso. E foi então que a máscara da irmã solidária caiu. Sua voz se tornou fria, áspera e totalmente desdenhosa. Era sua verdadeira voz. Escute, irmãzinha, disse ela, as palavras como cacos de gelo. Seu casamento é uma festa. Dura algumas horas. Minha carreira é para a vida toda. Você vai se casar com um empreiteiro que é um cara muito legal, tenho certeza. Mas sejamos realistas. Esta família precisa de alguém que produza resultados financeiros, não de alguém que apenas desfila de uniforme. O insulto foi duplo e devastadoramente eficaz. Ela não havia apenas menosprezado Caleb e sua profissão, a profissão de um homem que construía coisas com as próprias mãos. Ela havia reduzido meus anos de serviço, meus sacrifícios, toda a minha identidade a um desfile sem sentido, um espetáculo barato. Desliguei, com a mão trêmula. Senti-me encurralado, em desvantagem. Só restava uma pessoa que conseguiria enxergar através daquilo, que conseguiria impedir, meu pai. Liguei para ele imediatamente, com o coração pulsando com uma esperança desesperada e esvanecente. Expliquei tudo, o momento, a manipulação, as palavras cruéis que ela dissera. Apresentei os fatos, esperando que a mente lógica do coronel percebesse a clara enganação tática. Mas Alistair Watts não era mais coronel. Era um cativo, prisioneiro de Sarafina. Sarafina está lutando num mundo difícil, Nancy, disse ele, com a voz transbordando de um orgulho paternal que nunca, jamais, foi dirigido a mim. O mundo dos negócios. Não tem a pensão e a segurança pública que você tem. Ela está lá fora, sozinha.
Pai, eu também estou sozinha, implorei, com a voz embargada. Preciso de você. Você me prometeu. Suas próximas palavras foram as que finalmente me quebraram. Ele usou minha própria força como arma contra mim, transformando minha independência em justificativa para o seu abandono. Você é forte, Nancy. Você consegue lidar com isso. Você sempre foi capaz de cuidar de si mesma. Sua irmã precisa de mim agora. E finalmente entendi meu lugar no mundo dele. Aos seus olhos, eu era uma fortaleza, autossuficiente e calejada pela batalha, sem precisar de apoio. Sarafina era um posto avançado vulnerável, uma base operacional avançada que precisava de reforço constante. Ele estava mobilizando todos os seus recursos para protegê-la, enquanto deixava seu outro comando se virar sozinho. Porque, na cabeça dele, os fortes não precisam de um pai. Eles só precisam ser fortes para todos os outros. Ao desligar o telefone com meu pai, senti uma frieza familiar voltar a penetrar em meus ossos, o resíduo gélido da derrota. Mas, desta vez, era diferente. Não era apenas tristeza. Era a queimadura aguda e limpa da raiva. Uma raiva fria e dura que esclareceu tudo. E então, como se fosse um sinal, meu telefone vibrou. Era um e-mail. O remetente era Sarafina. O assunto dizia: a atualização importante da família. Ela havia copiado todo o clã Watts. Todos os tios, tias e primos distantes estavam na lista. Meu coração batia forte quando o abri. O texto estava escrito no estilo característico dela, alegre e enjoativamente doce. Querida família, começava. Estou muito feliz em compartilhar uma notícia incrível sobre uma oportunidade de carreira que surgiu no meu caminho no dia 15 de junho. Infelizmente, por obra do destino, este evento incrível entra em conflito com o casamento da Nancy. Estou com o coração partido por perder o grande dia da minha irmãzinha. Mas, como todos sabem, às vezes precisamos fazer escolhas difíceis para o futuro da família. E enviando todo o meu amor. Não foi um anúncio. Foi uma volta da vitória, um ato calculado de humilhação pública. Com um único e-mail, ela se pintou como a mártir, aquela que fez um sacrifício nobre, ao mesmo tempo em que me rotulou como a criança egoísta cujo pequeno acontecimento pessoal atrapalhou a prosperidade da família. Ela havia assumido o controle da narrativa. E, na história dela, eu era a vilã. Foi isso. A gota d'água, o ponto sem volta. Não gritei. Não joguei meu celular fora. Simplesmente me levantei, com movimentos rígidos e robóticos, e saí da sala comum. O ar lá fora estava denso e pesado, com a promessa de uma tempestade de verão. Mas eu sentia que era eu quem estava prestes a desabar. Praticamente corri para minha caminhonete no estacionamento, atrapalhando-me com as chaves, com as mãos tremendo. Joguei-me no banco do motorista e bati a porta, o som ecoando no silêncio repentino e confinante. Eu não conseguia respirar. Meu peito estava apertado, constrito, como se um peso físico me pressionasse. Eu precisava de uma distração, algo, qualquer coisa para impedir que minha mente girasse fora de controle. Minhas mãos se moviam sozinhas, agarrando meu celular, meu polegar apontando para o aplicativo do YouTube. O algoritmo, em sua infinita e estranha sabedoria, exibiu um vídeo no topo do meu feed. A miniatura era de um homem em um uniforme militar decorado. O título dizia: Universidade do Texas em Austin, discurso de formatura de 2014. Almirante William H.M.C. Raven. Por instinto, apertei o play. A voz do almirante M.C. Raven, firme e forjada por décadas de comando, preencheu a pequena cabine do meu caminhão. É o grande equalizador, ele dizia. Se você quer mudar o mundo, não tenha medo do circo. Eu ouvia, meio distraído, até que uma frase cortou o ruído na minha cabeça. Você não pode remar o barco sozinho, disse ele, com a voz cheia de autoridade. Encontre alguém para te ajudar a remar. Meus olhos se focalizaram. Eu olhava, sem enxergar, através do para-brisa, para as fileiras intermináveis de veículos militares. Encontre alguém para te ajudar a remar.
Durante toda a minha vida, a maior arma de Sarafina foi sua capacidade de me isolar, de me fazer sentir como se estivesse remando contra a corrente, completamente sozinho. O almirante não havia terminado. Se você quer mudar o mundo, declarou ele, nunca, jamais toque o sino. Não desista. Não desista. Era a regra mais simples e fundamental de ser um soldado. Meu pai havia desistido de mim. Ele havia tocado o sino. Mas e eu? Sou sargento do Exército dos Estados Unidos. Não fui treinado para me render. Fui treinado para me adaptar, superar e revidar. Uma clareza arrepiante e absoluta me invadiu. A raiva que havia sido uma tempestade caótica no meu peito de repente se fundiu em um único e agudo propósito. Não era mais uma disputa familiar. Era um problema tático. Era uma operação. Minhas mãos, sem tremer mais, moviam-se com precisão. Peguei o telefone. Não liguei para o meu pai. Não liguei para Sarafina. Liguei para Caleb. Ele atendeu ao primeiro toque. Ei, você, disse ele, com a voz suave e firme. Meu amor, respondi, e minha própria voz estava tão calma que me assustou. Preciso que você monte a unidade hoje à noite na casa dos seus pais. Teremos uma reunião estratégica. Não houve hesitação da parte dele, apenas um simples, eu cuido disso. Te vejo em breve. Eu não era mais uma noiva de coração partido. Eu era uma comandante planejando uma contraofensiva. Eu havia encontrado meu pessoal, aqueles que me ajudariam a remar. Mas antes de dirigir até a casa dos Thorne, havia uma última coisa que eu precisava fazer, uma última comunicação com a cadeia de comando anterior. Respirei fundo, encontrei o número do meu pai e apertei o botão de chamada. Desta vez, não havia súplica na minha voz, nem mágoa. Havia apenas aço. Pai, eu disse quando ele atendeu, meu tom formal e preciso. Estou ligando para informá-lo, não para pedir permissão. Meu casamento acontecerá conforme o planejado no dia 15 de junho, às 14 horas, no celeiro em Valhalla. Seria uma honra tê-lo lá como pai da noiva. Fiz uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar. No entanto, se você tiver uma missão conflitante, eu entendo perfeitamente. Já providenciei uma contingência. Deixei a palavra contingência soar, transformando a substituição que ele sugerira tão casualmente em minha própria escolha estratégica, meu plano B. Encerrei a ligação. Confio que tomará a decisão certa, coronel. Desliguei, deixando-o em um silêncio que ele mesmo criou. Foi nesse momento que deixei de ser seu soldado e comecei a ser meu próprio comandante. Se você sabe como é esse momento, curta e digite comandante nos comentários abaixo. Me diga que não estou sozinho. Liguei o caminhão e segui para Apex. O zumbido silencioso do motor, um companheiro constante para o novo propósito que corria em minhas veias. A fase de planejamento havia terminado. Era hora de reunir as tropas. Ao entrar pela porta da casa dos Thorne, senti como se estivesse entrando em um centro de comando habilmente disfarçado de aconchegante lar familiar. A atmosfera não era sombria nem piedosa. Estava carregada de uma energia tranquila e concentrada. O ar cheirava a conforto, frango frito, pão de milho fresquinho e a famosa salada de batata estavam espalhados na mesa de jantar como rações para uma longa noite pela frente. Era uma sala de guerra alimentada pela hospitalidade sulista. Caleb, Marcos e Jed já estavam lá, reunidos na sala de estar. Suas expressões eram sérias, a atenção fixa em mim quando entrei. Não era a atenção constrangedora de uma família lidando com um drama. Era o silêncio concentrado de uma equipe aguardando seu briefing. Caleb até havia apoiado um pequeno quadro branco que trouxera do escritório de contratação. Sentei-me diante dele, sentindo-me mais como um sargento do que me sentirá o dia todo. Não chorei. Não me desesperei. Apresentei o relatório com a mesma clareza e precisão que usaria em um briefing de missão. Expliquei a sequência de eventos, as táticas psicológicas empregadas pela força adversária, minha irmã, e a cumplicidade do meu pai. Abri o e-mail de Sarafina no meu celular e o compartilhei.
Relatei as palavras do meu pai, sua justificativa, sua rejeição final ao meu valor. Apresentei os fatos, sem me deixar abater pela emoção. Quando terminei, um silêncio pesado se instalou na sala. Não era um silêncio constrangedor. Era um silêncio pensativo. Então a Ara, que ouvia com uma expressão estrondosa no rosto, falou primeiro, sua voz geralmente gentil e dura como pedra. Aquela garota, disse ela, balançando a cabeça lentamente, os olhos brilhando com um fogo protetor que eu nunca tinha visto antes. Ela não é apenas egoísta, Marcos. Ela é cruel. Marcos, um homem prático que construía casas para viver e não tinha tempo para bobagens, simplesmente assentiu. Olhou diretamente para mim, com um olhar firme e reconfortante. Não me perguntou como eu me sentia. Não me ofereceu chavões vazios. Fez a pergunta mais poderosa que eu já ouvirá. Tudo bem, disse ele, com a voz calma e decidida. Então, qual é o plano? O que você precisa que façamos, Nancy? O que você precisa que façamos? As palavras pairavam no ar, um escudo e uma promessa. Nós. Naquele único momento, eles cruzaram a linha de espectadores solidários para aliados ativos. Eles se alistaram. Durante toda a minha vida, minha própria família me fez sentir como se eu tivesse que me defender deles. Esta família, a que eu havia escolhido, estava se levantando para me defender. A diferença era tão profunda que quase me fez cair de joelhos. Meus olhos então se voltaram para o homem que estivera sentado em silêncio na poltrona durante todo o briefing, Jed. Ele não dissera uma palavra, mas seu olhar não se desviara do meu rosto. Respirei fundo, como se respira antes de adentrar o desconhecido. Essa era a parte mais crítica da operação. Tio Jed, eu disse, com a voz agora mais suave, mais formal. Sei que é um pedido enorme, um pedido nada convencional, mas meu pai sugeriu que eu fizesse, e, sinceramente, não consigo pensar em um homem com mais honra para fazer isso. O senhor estaria disposto a me acompanhar até o altar? A sala ficou em completo silêncio. Jed não respondeu de imediato. Levantou-se lentamente da cadeira, uma figura alta e imponente, e caminhou até ficar bem à minha frente. Olhou-me fixamente nos olhos, e era um olhar que eu conhecia bem. Era o olhar de um suboficial sênior avaliando um subordinado, não em busca de fraqueza, mas de determinação. Era um olhar de um guerreiro para outro. Quando ele finalmente falou, sua voz era um ronco baixo e constante que vibrava com absoluta convicção. Sargento, disse ele, com um olhar firme, isso não é um pedido. É uma ordem, e eu a executarei. Uma onda de emoção, tão poderosa que me fez dobrar os joelhos, me invadiu. Aquele homem, um fuzileiro naval, acabará de aceitar uma missão de um sargento do exército. Ele entendia. Ele entendia que não se tratava de uma festa ou cerimônia. Tratava-se de honra. Tratava-se de não deixar um soldado para trás. A atmosfera na sala mudou instantaneamente. A tensão se dissipou, substituída por uma onda de energia proativa. Era como uma máquina rugindo para a vida. A Ara imediatamente assumiu o comando das comunicações. Eu cuido do controle de informações, disse ela, já pegando o celular. Vou ligar para os primos que receberam aquele e-mail. Avisarei que o coronel pode se atrasar devido a um problema familiar repentino. Controlaremos a narrativa antes que Sarafina possa inventar mais mentiras. Caleb pegou um bloco de notas. Eu cuido da logística. Vou ligar para o local, para o buffet, para o fotógrafo. Vou garantir que eles saibam que o Jed é o acompanhante designado. Sem confusão, sem surpresas no dia do jogo. Marcos colocou uma mão pesada e reconfortante no meu ombro. Precisa de alguma coisa, ouviu? Disse ele simplesmente. Financeiramente, fisicamente, qualquer coisa. É só dizer. Olhei ao redor da sala para aquelas pessoas incríveis que arregaçavam as mangas e se preparavam para a batalha em meu nome. O bloco de gelo em meu peito, aquele que as palavras do meu pai haviam criado, finalmente começou a derreter. Eu não estava mais sozinho em um campo de batalha.
Eu não era uma fortaleza isolada. Eu era um comandante da unidade dela. E estávamos prontos. A manhã de 15 de junho amanheceu brilhante e clara, o tipo de dia perfeito de verão que a Carolina do Norte reserva para suas ocasiões mais importantes. Eu estava sentada em uma cadeira na suíte nupcial do celeiro em Valhalla, um turbilhão de spray de cabelo e pincéis de maquiagem girando ao meu redor. Eu me sentia estranhamente calma, como um soldado se sente nos momentos de silêncio antes do início de uma operação. Meu celular, sobre a penteadeira, vibrou 2 vezes. 2 mensagens de 2 mundos diferentes. A primeira foi do meu pai: boa sorte hoje. Apresente-se depois. Guarde um pedaço de bolo para mim. Fiquei olhando para as palavras. Não era uma bênção. Era uma diretiva clínica, imparcial, como se eu fosse um subordinado em um exercício de treinamento de rotina. Apresente-se depois. Era um pedido de esclarecimento em um dia que deveria ser sobre amor, não logística. Então, a segunda mensagem chegou. Era de Jed, Unidade Alfa, o tio, a caminho do ponto de encontro, o quarto da noiva. Pronto para escoltar o comandante. Um sorriso genuíno tocou meus lábios pela primeira vez naquela manhã. Sua mensagem estava repleta do humor negro que os soldados adoram. Mas, por baixo, havia um profundo respeito. Ele me chamou de seu comandante. Naquele momento, a diferença entre o homem que me deu a vida e o homem que me dedicava sua lealdade nunca fora tão clara. Poucos minutos depois, houve uma batida suave na porta. Jed entrou, parecendo incrivelmente distinto em um elegante terno azul marinho. Ele não era um homem de muitas palavras. Simplesmente se aproximou e me entregou uma pequena caixa de madeira, lindamente gasta. Abri. Lá dentro, aninhada sobre um leito de veludo desbotado, havia uma velha bússola de latão, com a superfície polida pelo tempo. Era do meu pai, disse Jed, com a voz grave e rouca. Ele era marinheiro. Sempre dizia que ela nunca deixava de lhe mostrar o caminho para casa. Hoje, você está construindo um novo lar, Nancy. Espero que isso sempre a ajude a encontrar o seu caminho. Lágrimas brotaram dos meus olhos quando fechei a mão em volta da bússola. Parecia pesada, sólida e imbuída de história. Não era apenas um presente. Era uma herança, a transmissão de um legado de honra do pai dele para ele e agora para mim. Quando finalmente me levantei e peguei seu braço, pronta para caminhar até o altar, a imagem era mais poderosa do que eu poderia imaginar. Um sargento do Exército dos Estados Unidos sendo escoltado não por um coronel desertor, mas por um fuzileiro naval inabalável. Naquele momento, a honra foi oficialmente transferida. A cerimônia foi linda. A recepção que se seguiu foi uma alegre mistura de risos, danças e brindes sinceros no celeiro em Valhalla. Por algumas horas, me permiti esquecer a batalha iminente, para simplesmente existir no calor e no amor da minha nova família. E então a informação chegou. Vi meu primo Orion abrindo caminho no meio da multidão em minha direção. Orion era filho da irmã da minha mãe, um cara esperto que trabalhava com marketing de eventos. Ele parecia perturbado, com os olhos arregalados. Nancy, preciso falar com você em particular. Ele me puxou de lado perto do velho carvalho na beira da propriedade e me mostrou o celular. Eu tinha um show em Charlotte hoje, disse ele, em voz baixa e urgente. Na saída da cidade, fiquei curioso. Passei pelo endereço que Sarafina enviou no e-mail dela. Ele respirou fundo. Nancy, não houve nenhum evento corporativo. Não houve nenhum grande investidor. Foi um coquetel no apartamento dela. Talvez 10 amigos, no máximo. Eu os vi na varanda dela. Meu sangue gelou. Era a confirmação de que eu precisava, mas ainda assim foi como um soco no estômago. E não é só isso, disse Orion, passando o polegar pela tela. Olha isso. Ele me mostrou uma troca de mensagens de 2 meses atrás, uma conversa que tivera com Sarafina. A mensagem dela, brilhando na tela, era uma prova inegável de sua maldade. Dizia: espere só.
Estou prestes a dar à pequena senhorita Capitã América uma lição há muito esperada sobre quem realmente importa para o papai. Eu tinha a minha prova, a prova cabal. Minha determinação se consolidou em algo inquebrável. O ato final começou uma hora depois. O coronel Alistair Watts finalmente fez sua entrada triunfal, entrando na recepção como se fosse o convidado de honra, com um presente perfeitamente embrulhado debaixo do braço. Ele examinou a sala, um político mobilizando a multidão, até que seus olhos pousaram em mim. Ele me viu parado ao lado de Jed, rindo de algo que ele havia dito. O sorriso no rosto do meu pai desapareceu, substituído por uma carranca estrondosa. Ele marchou até nós, sua postura irradiando indignação. Ignorou-me completamente e direcionou sua fúria diretamente para Jed. Quem lhe deu autoridade para fazer isso? Sibilou, com a voz baixa e ameaçadora. Aquele era o momento. Dei um passo à frente, posicionando-me entre eles. Eu dei, respondi, com a voz fria e clara como o gelo. Armada com a inteligência de Orion, não gritei. Não chorei. Simplesmente apresentei os fatos, expondo toda a enganação patética e cruel de Sarafina para que ele ouvisse. Isso é mentira, ele gaguejou, com o rosto ficando vermelho como uma mancha. Sarafina não iria. Ele se interrompeu, voltando sua raiva para o alvo mais fácil. Apontou um dedo trêmulo para Jed. Você não tinha o direito. Ela é minha filha. A música havia sumido. A multidão silenciara. Todos observavam. Jed se manteve firme, as costas eretas, o olhar fixo no do meu pai. Quando falou, sua voz não era alta, mas ecoou pelo celeiro silencioso com a autoridade de um comando de campo de batalha. Com todo o respeito, coronel, começou Jed, com palavras deliberadas e devastadoras, ser pai é muito parecido com ser um comandante. Seu dever principal é estar presente para suas tropas, apoiá-las aconteça o que acontecer. Ele fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras se aprofundar. Nancy foi sua soldada mais importante hoje, coronel. E no momento mais crítico da vida dela, você se ausentou sem licença. As palavras de soldado e ausente sem licença atingiram meu pai com a força de um golpe físico. Eram sua linguagem, seu código, seu mundo inteiro, agora voltado contra ele. A raiva desapareceu de seu rosto, substituída por uma onda de vergonha crua e nua. A lenda da 82ª Divisão Aerotransportada acabará de ser pública e desonrosamente dispensada de seu dever de pai, e não lhe restava nada a fazer a não ser recuar. Depois que as palavras de Jed soaram como um julgamento no silêncio repentino do celeiro, meu pai, o coronel Alistair Watts, simplesmente congelou. Por alguns longos e agonizantes segundos, ele ficou ali, uma estátua de orgulho em ruínas. Seus olhos percorreram a sala, sem olhar para ninguém, muito menos para mim. Parecia um homem procurando uma rota de fuga de um campo de batalha que acabará de perder decisivamente. Eu tenho que ir, murmurou para ninguém em particular. Então ele se virou e saiu, não, fugiu, da recepção. Não se despediu. Não deu nenhuma desculpa. Simplesmente foi embora. Uma retirada rápida e deselegante. O presente lindamente embrulhado que ele trouxera estava abandonado sobre uma mesa perto da porta, um monumento à sua missão fracassada. Sua saída não foi a partida digna de um coronel. Foi a fuga vergonhosa de um desertor pego. Um suspiro coletivo soou na sala. O silêncio foi quebrado pelo suave arrastar de uma cadeira. Era a Ara. Ela caminhou até mim, com o rosto em uma mistura de orgulho feroz e profunda compaixão, e me abraçou com força. Você fez a coisa certa, querida, ela sussurrou em meu cabelo. Você fez a coisa certa. E quando a banda recomeçou a tocar suavemente, eu soube que ela estava certa. Mas a vitória parecia estranhamente pesada. Caleb e eu passamos nossa lua de mel em uma pequena cabana isolada, aninhada nas profundezas das montanhas Blue Ridge, nos arredores de Asheville. O mundo lá era tranquilo, pintado em 1000 tons de verde. Passávamos os dias caminhando por trilhas sinuosas, com o ar fresco e limpo em nossos pulmões. Os únicos sons eram o farfalhar das folhas e o chamado distante de um falcão.
Pela primeira vez em meses, a tensão permanente em meus ombros começou a diminuir. Eu havia desligado meu celular no momento em que chegamos, cortando minha conexão com o velho mundo e suas guerras tóxicas. Eu precisava do silêncio. Certa noite, sentamo-nos diante do fogo crepitante na lareira de pedra, o calor afastando a fria noite da montanha. Caleb ficou em silêncio por um longo tempo, apenas observando as chamas dançarem. Então, virou-se para mim, com uma expressão gentil. Você se arrepende? Perguntou suavemente. De alguma coisa. Pensei nisso por um longo momento, observando as brasas brilharem. Não me arrependo de ter dito a verdade, disse finalmente, com a voz quase um sussurro. Não me arrependo de ter me defendido, de nós dois. Olhei para ele, precisando que entendesse o peso complexo em minha alma. Só estou triste. Acho que estou de luto por alguém, não pelo homem que abandonou meu casamento, mas pelo herói que eu pensava que ele era. Acho que esse homem morreu há muito, muito tempo, e eu só percebi isso agora. A tristeza era uma dor silenciosa, um vazio onde um herói costumava estar. Era dor por um relacionamento que, na verdade, já havia acabado. Quando a semana acabou, voltamos montanha abaixo, de volta à realidade. Ao entrarmos na garagem, finalmente liguei meu celular novamente. Ele imediatamente acendeu, zumbindo e vibrando na minha mão como uma vespa furiosa. Uma longa lista de notificações rolava pela tela, dezenas de chamadas perdidas e um número impressionante de novas mensagens de voz, todas do meu pai. Mais tarde naquela noite, depois de desfazermos as malas, sentei-me na cama e, com Caleb sentado em silêncio ao meu lado, comecei a ouvir. Era como ouvir o colapso psicológico completo de um homem, gravado em intervalos de 1 minuto. A primeira mensagem de voz foi pura raiva. Como você ousa? Sua voz ecoou, o coronel em plena fúria. Como ousa me humilhar em público desse jeito, Nancy, depois de tudo o que fiz por você? A segunda foi permeada por confusão e negação. Falei com Sarafina, disse ele, com a voz menos segura. Ela me contou que você e aquele seu primo inventaram essa história toda para machucá-la. Eu sabia. Eu sabia que você estava sendo dramático. Então veio a primeira rachadura na armadura, uma mensagem posterior, com a voz tensa. Ela não está atendendo minhas ligações agora. Por que ela faria isso se estivesse dizendo a verdade? Orion não é um mentiroso. E então a mensagem final, gravada à tarde da noite. Sua voz era quase áspera, quebrada por um soluço engasgado. Eu a fiz falar, ele sussurrou, e o som era completamente derrotado. Ela não negou, Nancy. Ela riu. Ela disse, você merecia. Ele fez uma pausa, e eu pude ouvi-lo respirar fundo. Meu Deus, o que eu fiz? Fiz um juramento ao meu país, aos meus homens. Nunca deixei ninguém para trás, mas deixei você. Sua voz falhou completamente. Sinto muito, Nancy. Eu falei como coronel e como seu pai. Eu falhei. Eu ouvi a cada mensagem, meu rosto uma máscara vazia. A validação que eu ansiava há anos finalmente estava aqui, nessas gravações patéticas e quebradas. Mas não trouxe alegria, apenas uma tristeza profunda e cansativa. Não respondi naquela noite. Na manhã seguinte, Caleb e eu conversamos sobre o assunto. Conversamos sobre perdão e confiança, e como um relacionamento verdadeiro deveria ser daqui para frente. Ele não me disse o que fazer. Apenas ouviu. Finalmente, peguei meu celular. Não liguei. Abri meu aplicativo de mensagens e escrevi uma única mensagem, clara e definitiva. Não havia palavras de conforto. Não havia perdão fácil. Havia apenas a dura verdade. Recebi suas mensagens, escrevi. Vou precisar de tempo, muito tempo. De agora em diante, qualquer relacionamento que tivermos será construído com base na honestidade. Isso significa que Sarafina não faz mais parte da minha vida. Ponto final. E você terá que reconquistar minha confiança aos poucos. Não me ligue mais. Entrarei em contato.
Cliquei em enviar. A linha havia sido traçada, não na areia, mas em aço sólido. Minha última mensagem de texto para meu pai foi uma linha traçada em aço, uma ordem clara e inequívoca. E pela primeira vez na vida, o coronel Alistair Watts obedeceu a uma ordem minha. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem implorando por perdão, nenhuma tentativa de violar o limite que eu havia estabelecido. Ele respeitou os termos do compromisso. 2 semanas se passaram. Eu já começava a acreditar que aquele silêncio era a sua resposta final, uma retirada silenciosa. Então, um e-mail apareceu na minha caixa de entrada. Meu coração disparou quando vi o nome dele. Preparei-me para outra rodada de desculpas ou súplicas, mas não era nenhuma das duas. O assunto era simples, relatório da situação profissional. Lá dentro, não havia um parágrafo longo e emotivo, apenas um único link para uma notícia do Fayetteville Observer, detalhando um projeto comunitário bem-sucedido recente liderado pela minha antiga unidade em Bragg. Abaixo do link, havia uma única frase: li isto e pensei em você. Orgulhoso de você. Era isso. Não era um pedido de desculpas. Não era um pedido. Era apenas um relato, um pequeno e silencioso ato de reconhecimento, enviado à distância, sem exigir nada em troca. Não respondi, mas também não apaguei o e-mail. Movi-o para uma nova pasta que criei, uma pasta que simplesmente chamei de pai. Meses se passaram. O silêncio voltou, quebrado apenas por um punhado de e-mails semelhantes, um link para um artigo sobre novas tecnologias militares, uma breve nota sobre um desfile de veteranos, pequenos despachos respeitosos do outro lado da fronteira que eu havia desenhado. Então, uma tarde, recebi uma mensagem de Miller, um dos caras da minha unidade. Ele estava saindo do Aeroporto Internacional Charlotte Douglas a caminho de casa para uma licença. A mensagem continha uma única foto ligeiramente desfocada e uma mensagem curta: Sargento, o senhor não vai acreditar em quem está servindo café aqui. Ampliei a foto e lá estava ele, meu pai. Não de terno impecável ou uniforme decorado, mas com a simples camisa polo azul de voluntário da uso. Ele estava atrás de um balcão, servindo uma xícara de café para um jovem soldado que não devia ter mais de 19 anos. Parecia mais velho, as rugas do rosto mais profundas, mas havia uma serenidade em sua expressão, a ausência da tensão autoritária de sempre. Ele não estava comandando, estava servindo. Fiquei olhando para aquela foto por um bom tempo. Não era para enfeitar. Não havia câmeras ali, além do celular aleatório de um dos meus soldados. Ele não estava fazendo aquilo para me impressionar. Estava fazendo aquilo para me entender. Ele estava, silenciosa e humildemente, tentando aprender a linguagem do meu mundo do zero. Fui eu quem quebrou o silêncio. Algumas semanas depois, enviei uma mensagem de texto para ele: estarei em Fayetteville neste fim de semana. Encontre-me no Waffle House, na Bragg Boulevard, sábado, às 7 horas. A escolha do local foi deliberada. Um Waffle House é um território neutro. Não é o meu mundo, e certamente não é o dele. É apenas um lugar onde pessoas de todas as classes sociais vêm comer. Sem pretensão, sem cerimônia. Ele chegou 15 minutos mais cedo, sentado numa cabine perto da janela, com uma xícara de café já nas mãos. Nosso café da manhã foi constrangedor. O ar estava carregado de palavras não ditas. Mas, pela primeira vez na minha vida, ele não preencheu o silêncio com histórias sobre si mesmo ou sobre Sarafina. Perguntou sobre Caleb. Perguntou sobre o meu trabalho. Perguntou até sobre o jovem soldado na foto que Miller me enviará. E ouviu de verdade, minhas respostas. Não me deu conselhos. Não me julgou. Apenas absorveu o que eu dizia. Quando a conta chegou, ele pagou. Quando me levantei para ir embora, tudo o que ele disse foi: obrigada por isso, Nancy. Obrigada pela oportunidade. O verdadeiro ponto de virada, o momento em que o chão realmente se moveu sob nossos pés, aconteceu no dia de ação de graças. Ele havia timidamente convidado Caleb e eu para sua casa, um convite que recusei educadamente.
A lembrança daquela casa ainda estava muito viva. Em vez disso, fiz uma contraproposta. Convidei-o para um jantar de ação de graças com os Thornes. Era um teste. Eu estava trazendo para o meu novo território, minha nova família. Ele aceitou. Chegou pontualmente com uma torta de abóbora de uma padaria local na mão, parecendo um soldado em seu primeiro dia em uma nova unidade. Era quieto, respeitoso e observador. Observava a facilidade com que Marcos e Jed se moviam pela cozinha, o jeito como a Ara abraçava todos que entravam. Depois do jantar, enquanto estávamos todos sentados na sala de estar, satisfeitos, ele fez algo que eu jamais teria previsto. Ele se levantou, segurando seu copo de chá doce pela metade. A sala ficou em silêncio. Eu gostaria de dizer uma coisa, começou ele, com a voz carregada de uma emoção que eu não conseguia identificar. Ele não olhou para mim. Olhou diretamente para Jed. Quero agradecer a Jed, disse ele, com a voz ligeiramente trêmula. Por fazer o que um fuzileiro naval sempre faz. Por completar a missão. Finalmente, voltou a olhar para mim, com os olhos brilhando de lágrimas não derramadas. Ele completou a missão que eu abandonei. Ele foi um pai melhor para minha filha no dia do casamento dela do que eu. Ele ergueu o copo para Jed. A admissão, feita publicamente diante da família que me acolheu, foi o maior ato de entrega que já presenciei. Foi um pedido de desculpas completo e incondicional, não em palavras, mas em um ato público de humildade e honra. Foi o início de uma longa e lenta reconstrução. Um ano depois, a cena é o quintal da pequena casa que Caleb e eu compramos em uma rua tranquila e arborizada em um subúrbio nos arredores de Raleigh. O ar está quente, impregnado pelo aroma de grama recém-cortada e hambúrgueres grelhados. O som de risada se mistura ao rock clássico que toca suavemente em uma caixa de som portátil. Vamos fazer um churrasco para comemorar nosso primeiro aniversário de casamento. É um dia perfeito. A família Thorne está aqui com força total. Jed está mostrando ao meu primo Orion uma junta de madeira complicada no novo deck que Caleb acabou de terminar. A Ara está absorta em uma conversa com um dos nossos vizinhos. E perto da churrasqueira, uma visão que eu jamais imaginaria possível um ano atrás, meu pai, Alistair Watts, ombro a ombro com Marcus Thorne. Eles usam aventais ridículos combinando com os dizeres sargento da churrascaria e estão envolvidos em um debate animado, porém amigável, sobre se o Carolina Panthers tem alguma chance real de chegar ao Super Bowl este ano. Meu pai parece relaxado. A postura rígida e autoritária do coronel foi substituída pela postura tranquila de um avô em espera. Ele está rindo de verdade, um riso de verdade que chega aos seus olhos. Ele não é mais uma força invasora. É simplesmente parte da paisagem. Em um momento de silêncio, enquanto encho uma jarra de limonada na cozinha, a Ara se aproxima de mim. Ela coloca a mão gentilmente no meu braço. É uma festa linda, querida, diz ela suavemente. Então, sua voz fica um pouco mais grave. Não ouvi você mencionar sua irmã. Ela está bem? Respiro fundo e sirvo a limonada, os cubos de gelo tilintando contra o copo. Ela se mudou para a Flórida, digo, com a voz firme. Depois que meu pai finalmente cortou o apoio financeiro dela, ela me ligou uma última vez, gritou comigo por uns bons 10 minutos, disse que eu tinha arruinado a família. Olho pela janela para a cena feliz no meu quintal, para aquele grupo lindo, caótico e amoroso de pessoas. Dou de ombros, um pequeno e simples gesto de aceitação. Sabe, digo, voltando-me para a Ara, talvez ela estivesse certa. Eu arruinei aquela família, a antiga, tóxica e destruída. Um pequeno sorriso surge em meus lábios. Para que uma nova, mais saudável, pudesse ser construída em seu lugar. Não há mais raiva na minha voz, nem amargura, apenas um reconhecimento silencioso da verdade. Algumas feridas não cicatrizam completamente. Elas se tornam apenas cicatrizes com as quais você aprende a conviver. E alguns relacionamentos são melhores deixados no passado, como terra arrasada sobre a qual você escolhe não reconstruir. Mais tarde, volto para dentro para pegar um frasco de ketchup e encontro meu pai sozinho na sala de estar.
Ele está olhando para a parede da galeria onde penduramos as fotos do nosso casamento. Seus olhos estão fixos em uma foto em particular, o momento exato em que Jed colocou minha mão na de Caleb no altar. Ele não diz nada, mas consigo ver uma tristeza profunda e complexa em seu olhar, uma tristeza por um momento que ele havia perdido, um momento que ele jamais poderia recuperar. Aproximo-me silenciosamente e coloco a mão em seu ombro. Ele se encolhe um pouco, depois relaxa com o toque. Está tudo bem, pai, digo suavemente. Todos estavam exatamente onde deveriam estar naquele dia. Ele apenas assente, incapaz de falar. Enfio a mão no bolso da calça jeans e tiro a pequena e pesada bússola de latão que Jed me deu. Seguro-a na palma da mão. Ele me disse que isso sempre indicaria o caminho de casa, digo, fechando os dedos em volta dela. Olho para cima e encontro seus olhos. E indicou. Eu encontrei. Seus olhos se enchem de lágrimas e, pela primeira vez, ele não tenta esconder. Apenas me dá um sorriso trêmulo e agradecido. Ao cair da noite, nos reunimos ao redor da fogueira que Caleb construiu no centro do quintal. As crianças assam marshmallows alegremente para fazer s'mores, com os rostos iluminados pelo brilho quente e cintilante. Estou encostada em Caleb, com o braço em volta de mim com firmeza, minha cabeça apoiada em seu ombro. É um momento de paz perfeita. Meu pai pigarreia e todos os olhares se voltam para ele. Ele olha ao redor do círculo, de mim para Caleb, para os Thornes, para Jed, para esta nova família unida reunida em volta da fogueira. Quando eu estava no serviço, diz ele, com a voz baixa e pensativa, tínhamos um credo, o credo de um soldado. Parte dele era uma promessa: nunca abandonarei um camarada caído. Ele encara as chamas, o fogo refletindo em seus óculos. Quebrei aquele juramento como pai. Deixei meu camarada para trás. Ele respira fundo, a confissão pairando no ar frio da noite. Mas agora estou aprendendo a viver por um novo juramento, diz ele, finalmente olhando para mim, com um olhar firme e claro. Um juramento de apenas estar presente, de aparecer. Olho para ele, este homem que não é mais meu herói, mas algo mais real, mais frágil e talvez mais valioso, um pai que está tentando. Olho para Caleb, minha rocha e minha fortaleza. Olho para Jed, a personificação silenciosa da honra, para os Thornes que me ensinaram o significado do amor incondicional. Eu, Sargento Nancy Watts, do Exército dos Estados Unidos, finalmente encontrei minha unidade. E esta unidade, jamais seria derrotada. Obrigada por acompanhar minha jornada rumo a esta nova frente. Demorou muito, mas aprendi que família não é só sangue. É sobre as pessoas que aparecem e escolhem lutar ao seu lado. É a unidade que você constrói. Ficaria honrada em saber quem faz parte da sua unidade. Nos comentários, conte-me sobre uma pessoa que foi sua rocha, sua família escolhida. Se esta história de reconstrução da honra ressoou com você, curta este vídeo e inscreva-se. Temos muitas outras jornadas como esta para compartilhar. Até a próxima, cuide da sua unidade.